Você já pensou em criar seu próprio jogo de tabuleiro ou seu card game? Eu sou o Álvaro, tenho mais de 18 anos de experiência na indústria do videogame desenvolvendo jogos eletrônicos. E em 2020 eu criei a empresa Forge Studio. Eu desenvolvi 18 jogos que em breve estarão no mercado e vou utilizá-los durante esse curso para dar exemplos de como você pode desenvolver o seu jogo de tabuleiro ou card game. Então, tá na hora! Vamos colocar a sua ideia em prática e torná-la realidade. E agora nós vamos falar um pouquinho de design de jogo, né? Alguns cuidados que é necessário ter. Já peguei aí muito jogo que deixou a desejar. Mesmo jogos bons, deixou a desejar na parte do design. E vejo também aí no mercado que tem muita gente que dá mais valor às vezes para a arte do jogo do que para o próprio jogo. Bom, cada um no seu quadrado. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês aproveitarem melhor o design na hora de fazer. Lembrando, pessoal, que não é necessário você ser desenhista, né, para poder desenvolver aí o seu design. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que vai ser bem interessante. Deixa eu pegar aqui minha caneta para apontar aí para vocês, certo? Então, por exemplo, esse é um tabuleiro, né, do Orbit que eu desenvolvi. E ele, depois num outro módulo eu vou explicar porque que eles são desse tamanho, tá, pessoal? Vocês podem ver que a maioria dos meus jogos agora está convertida tudo para esse tamanho. Tem um motivo muito sério aí. Então, como eu ia dizendo para vocês, quando você, num tabuleiro muito pequeno também, você não pode poluir muito. E você deve usar cores que entre elas, é claro, eu preciso pôr cores que se destacam, né? E preciso usar o resto, precisa seguir um padrão. E existe um equilíbrio, né? Quando você estuda design, você sabe que você faz algumas marcações, a gente agora já faz de cabeça, para você ter um equilíbrio ali na parte que você precisa fazer o desenho, senão fica tudo amontoado, fica tudo esquisito e aí você não vai conseguir fazer muita coisa. Nessa parte, então aqui é o Orbit, pode ver que tem detalhes, né? Deixa eu ver se eu trago mais aqui para vocês verem, ó. Vendo? Não é poluído, é um jogo até simples aí, um tabuleiro bem simples, perto de muitos outros que eu conheço. Aqui a gente também tem um tabuleiro que ele deixa eu inclinar aqui por causa da luz, gente, para vocês enxergarem melhor. Esse é um tabuleiro que também não ficou nada poluído, tá tudo muito bem organizado dentro dele, né? Você precisa ter um cuidado. Ah, mas eu não sei desenhar esse barco. Hoje você tem aí, para preliminar, você pode baixar um clipart, depois você pode comprá-lo para usar. Então, não é o importante é você saber, na verdade, compor a sua arte e não saber desenhar, né? Então, você sabendo compor bem a sua arte, você vai se virar bem. Eu estou deixando aqui, inclusive no vídeo, uns uns e-books que vão ajudar vocês para resolver esse problema aí de design. Então aqui, ó, um dash. Esse aqui é um dash também do Orbit. Esse dash do Orbit aqui, ele foi projetado para receber essas cartas. Tá vendo, ó? Eu vou pôr aqui aleatoriamente. Deixa eu ver, ó, o astronauta aqui, motor aqui, astronauta, fica essa parte aqui. Então, você tem aqui um dash onde vai também os cubos vão se encaixar e você tem aqui a administração do jogador, tudo limpo, claro. Uma coisa que o pessoal comete muito erro, mas muito, né? Desde a época que eu trabalhava com livros de editora e revistas, eu sempre pedi para todo mundo lembrar
que nem todo mundo enxerga bem de perto. E aí eu sempre tento colocar o texto o maior possível, né? Porque eu pego umas... Tem, ó, para vocês terem uma ideia, tem uns jogos aí que eu preciso... Eu não, e outras pessoas tem que pôr uma lupa para poder enxergar. Essas são as cartas do Orbit, de quando a gente está jogando no nível vermelho. Então você tem que lembrar isso também, você tem que saber o que você vai fazer atrás da carta. Essas são as cartas de cotação do material. Você tem as cartas aqui, ó, de cotação de material, as cartas de reciclável, vendo? Então é importante, e aí o verso, né, ela coincide com a órbita que você tá, tudo, e isso é muito importante, que quando você olhe, então qual é o grande segredo? Eu preciso olhar essa carta e já saber que, ó, essa carta encaixa aqui, ó, acabou, e aí vem aqui o material que eu tenho que colocar para completar esse projeto. Acabou. Você tem que não complique, simplifique. Vou dar mais um exemplo. Ó. No Império da Prata, as cartas são essas. Ó. Cuidado também com fonte, muito importante você saber a fonte que você usa. Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz aqui e o verso dela é esse templo, né? Então e os certificados de prata que você vai comprar, tá vendo? Ó, são realmente um certificado de prata, de 1 ien, né? Então você tem que ter esse bom senso, né? O que eu queria que aparecesse maior aqui? O número, cada vale 1, tem o de 3, tem o de 5, né? É o número que eu queria aqui e queria que parecesse antigo também, tá vendo? Ó, viu? Parece, eu queria uma coisa meio pergaminho, né? Então, esse é o cuidado que você precisa ter. Inclusive, quando você vai desenvolver uma caixa, né? Você precisa lembrar de detalhes. Você tem aqui, ó, um resumo, né? Então, isso tudo, que nem essa, vendo? Aqui são card games, tá, pessoal? Mas, aqui, ó. O design é importante. Você vai me perguntar assim, mas você sabe desenhar? Eu não sei desenhar. Eu sei fazer o design. Tem gente que vai achar bonito, tem gente que vai achar feio, paciência, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem outra caixa, a do Orbit, né? Tá vendo? Tá com verso essa, ó, eu já preparei, tá? Essa aqui não tem o verso, mas tem aqui, ó. Vendo? Tem coisa para ajeitar? Tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas. Uma que eu achei que a arte ficou bem simples, até eu me surpreendi comigo mesmo, mas o Império da Prata ficou uma caixinha bem simplesinha, de um joguinho bem simples, né? Eu gosto muito dessas caixas assim, né? Que você tem o meio quadrinho, tudo. Então, você precisa ter em mente que o design é importante. Não polua. Aqui parece que está poluído, mas é só... Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Peraí. Aqui, ó. Mas esse eu queria em forma de cartoon mesmo, tá? Esse cara aqui eu queria em forma de cartoon. Então, é por isso que digamos assim, ó, de todos que eu fiz, esse aqui é o mais cheio de cor, né? A gente tem aqui, ó, a gente vai ter esse outro aqui, que eu usei uma técnica, que é a técnica da silhueta, tá vendo, ó? Você tem aqui todo um processo, né? No Zumbi Skip Out, você tem só silhuetas. É uma técnica, eu não sei desenhar, então não preciso ficar pondo muito detalhe na silhueta, entendeu? Pois é. E dessa forma, por exemplo, aqui no Made in China, a gente tem aqui, ó, cartas mais... Eu gosto de cor, gente, então cartas mais coloridas, mas, ó... E lembrando que quando eu vou fazer um pequeno curso para ensinando a fazer card game, mas ensinando alguns macetes, algumas coisas que você depois vai entender. As cartas não são só feitas a Deus dará, né?
Elas têm aí um processo. E o manualzinho, outra coisa que uma hora eu explico para vocês também melhor, porque esse também é complexo, você precisa ter bastante atenção. Então, ó, troquei já os manual aqui. Então, pessoal, o design, ele é importante, porque você precisa ter aí uma noção, pelo menos, daquilo que você quer. Talvez você precise ter a ideia e precise contratar alguém. Aí é uma outra história. Mas, se você seguir regras entre colocar, dimensionar melhor, né? Não poluir muito, ou poluir de uma forma que quando olha você identifica o que é o que, né? Isso tudo é design. Você ter textos que você consegue ler, letras boas, grandes de enxergar, né? E você ter a organização, porque isso aqui você vai organizar na sua cabeça mais ou menos como você quer e colocar isso para o jogador. É muito importante. Eu até acho que isso, dependendo do design do jogo, eu tenho um jogo aí que a gente parou de jogar, de tão poluído que ele é. É um jogo bom, mas paramos de jogar, porque não deu muito certo. E vi também gente que fez jogo com carta desse tamanho e a letrinha é de bula. Não faz sentido, né? Então, tome muito cuidado na hora de fazer o seu design. Tem umas dicas aqui de e-books para você, para poder aprimorar aí, se você mesmo quiser fazer o seu jogo, tá bom?